Olá pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem aí. O Covid continua, nos assolando, mas eu espero que todos estejam se cuidando, cuidando da saúde. E a gente continua aqui nosso curso sobre a filosofia da ciência de Kant. Ainda estamos aqui naquela fase assim de tentar entender o projeto filosófico kantiano, Hoje nós vamos fazer uma análise da introdução da crítica da razão pura, de alguns problemas apresentados na crítica da razão pura, algumas questões, tá certo? E as questões que a gente vai abordar são essas aí que vocês estão vendo na apresentação, conhecimentos a priori e a posteriori, juízos analíticos e sintéticos, tá certo? Então vamos continuar aqui nosso curso. Primeiro, conhecimentos a priori e a posteriori, iniciando no B1, B1 é a primeira página da introdução da crítica da razão pura. Então vamos lá, Kant começa assim a introdução da crítica da razão pura. Não resta dúvida que todo nosso conhecimento começa pela experiência, que é uma tese empirista. Todo nosso conhecimento começa pela experiência. Mas no parágrafo seguinte ele continua: se porém todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Então é possível começar com a experiência, mas não derivar da experiência. Continuando, Pois bem poderia o nosso próprio conhecimento por experiência ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer, apenas posta em ação por impressões sensíveis, produz por si mesma. Essa é a tese nova de Kant, que a gente chamou na aula passada de Revolução Copernicana, da ideia de que a própria experiência humana ela é composta de dados sensíveis, dados das sensações, que nós adquirimos através do uso dos sentidos, mas também a própria experiência ela também recebe uma contribuição da capacidade cognitiva do ser humano, tá certo? Então ele está dizendo aí, aquilo que a nossa própria capacidade de conhecer produz por si mesmo, Isso dá uma contribuição para o que a gente chama de experiência. Então vemos com estas passagens, logo no início da crítica da razão pura, a tese kantiana de que o sujeito produz parte da experiência sensível que percebe. Desta maneira é possível para Kant unir as correntes modernas do empirismo e do racionalismo, tá certo? No meu canal do YouTube tem uma aula aí sobre empirismo e racionalismo, já está postada, se você quiser ter uma visão rápida do que é que os filósofos empiristas e racionalistas da Idade Moderna diziam sobre o conhecimento. Você pode checar minha aula no canal aí do YouTube. Mas aí é dessa maneira que Kant consegue unir as teses dessas duas escolas, considerando que o conhecimento começa com a experiência, mas a experiência também é produzida pelo sujeito, não é apenas recebida pelo sujeito passivamente, mas é produzida ativamente pelo sujeito, por nossa capacidade cognitiva de produzir conhecimento. Então, a segunda página, página B2 aí, se haverá, já começa logo com uma citação aqui, se haverá um conhecimento assim, independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos, denomina-se a priori esse conhecimento e distingue-se do empírico cuja origem é a posteriori, ou seja, na experiência. Então a gente vê aí Kant dizendo o que é o a priori e o que é o a posteriori, que é o tópico que a gente quer entender no início dessa aula aqui. Definição de a priori, vamos organizar o meio de campo, explicação do professor agora. Definição de a priori é o conhecimento ou juízo, independente da experiência. Eu boto essa expressão assim, dessa maneira, conhecimento ou juízo, porque Kant oscila entre falar de conhecimentos a priori e a posteriori e juízos a priori e a posteriori. Em algumas passagens da crítica da razão pura ele usa a expressão conhecimento, em outra passagem ele utiliza a expressão juízos. Nada impede de ser os dois, tá certo? Kant provavelmente considerava que existiam conhecimentos e juízos a priori e a posteriori, tá certo? Então, a priori não é aquele que vem antes da experiência, é aquele que independe da experiência. Seria bom falar disso um pouquinho também, O que significam as palavras a priori e a posteriori, na raiz das palavras? A priori e a posteriori são palavras em latim, são expressões em latim, tá certo? A priori significa simplesmente antes e a posteriori significa simplesmente depois, Antes e depois, a priori e a posteriori. De onde vem a palavra posteriormente, vem desse a posteriori latim aí, tá certo? Agora, Kant, por causa da ideia dele de que nada começa antes da experiência, não pode definir a priori como sendo antes, como faria um filósofo que escrevesse em latim normalmente, Normalmente o a priori significa antes em latim. Então Kant muda a definição do a priori desloca, digamos assim, a definição do a priori, E em vez de significar antes da experiência, Kant vai dizer que é aquele que independe da experiência.
A ideia de Kant é que alguns juízos e alguns conhecimentos humanos começam com a experiência, mas não dependem dela para existir, ou seja, não tem uma base empírica, apesar de ser a experiência que coloca em movimento a nossa capacidade de conhecer e faz a nossa capacidade cognitiva produzir os juízos a priori. Eles são produzidos independentes dos dados da experiência, tá certo? Então vamos lá, continuando. Esse a priori é isso, é independente da experiência. Definição de a posteriori. Conhecimento ou juízo derivado da experiência. Aquilo que vem depois da experiência é derivado da experiência. Definição de puro. Uma outra definição aí, que não está nessa citação que eu fiz lá em cima, mas está na mesma página, na página B2. Né? Conhecimento ou juízo completamente independente da experiência, ou seja, na qual nada de empírico se encontra. Então, alguns juízos são a priori, mas não são puros. Vamos ver alguns exemplos aqui. Né? Exemplo de juízo a posteriori. Esta caneta é azul. Explicação aí entre parênteses, né? Só é possível saber a cor da caneta com a experiência. Não tem como saber qual é a cor dessa caneta, a não ser que eu veja a caneta. Ela poderia ser vermelha, poderia ser verde, mas ela é azul. Olhando para ela, a gente sabe que ela é azul. Exemplo de juízo a priori. Se eu derrubar as paredes da casa, o teto vai cair. É um conhecimento a priori com elementos derivados da experiência. Saber que algo cai se não tiver sustentação. Então é a priori, assim, no sentido de que eu não preciso fazer a experiência de derrubar as paredes da casa para saber que o teto vai cair. Não preciso fazer essa experiência. Eu já vi coisas caírem antes da minha vida, eu deduzo que se eu derrubar as paredes da casa, o teto vai cair. Mas ainda é um conhecimento, apesar de a priori, que possui elementos empíricos, porque ver as coisas caindo é um dado da experiência. Tá certo? Vou voltar para esse exemplo aí da queda daqui a pouco, tá certo? Vai ter outros exemplos com isso mais para frente. Exemplos de juízo puro a priori. Agora um a priori puro, sem elementos de experiência. Qualquer operação da matemática seria a priori para Kant. Ou então, por exemplo, a frase todo o corpo é extenso. Este juízo não derivaria da experiência de um corpo, pois a extensão faz parte do conceito do corpo. Então, eu não consigo pensar em corpo sem extensão, né? Ok? Vamos lá. Então, assim, não precisa de nada da experiência para saber que um corpo é extenso, tá certo? Só a ideia de corpo já passa a ideia de extensão, sem eu precisar ver o corpo. Ok? Vamos lá. Critério para diferenciar o a priori e o a posteriori. Né? Kant oferece dois critérios para diferenciar os conhecimentos ou juízos a priori dos a posteriori. Número 1, necessidade, são dois. Né? Primeiro é o critério da necessidade. A citação de Kant aí da página B3. Se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar como necessária, estamos em presença do juízo a priori. Qual o motivo disso? O motivo de Kant é o seguinte: é verdade que a experiência nos ensina que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não que não possa sê-lo diferentemente. Então, a gente sabe pela experiência que essa caneta é azul, mas ela poderia ser vermelha. Agora, se tiver algo que é necessário, que é daquele jeito e não pode ser diferente, então isso tem que ser um juízo a priori, não pode ser um juízo vindo da experiência. A experiência não ensina necessidade para Kant, tá certo? Ensina apenas como as coisas são. Não que precisa ser daquele jeito necessariamente. O segundo critério, universalidade. Se um juízo é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, isso é a citação de Kant, né, agora da página B4, de tal modo que nenhuma exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é absolutamente válido a priori. Então, rigorosa universalidade significa que é a priori também, tá certo? A experiência, outra citação aí, final da página 3 e essa página 4. A experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas uma universalidade suposta e comparativa por indução, de tal modo que, em verdade, antes deveria dizer, tanto quanto até agora nos foi dado verificar, não se encontraram exceções a esta ou aquela regra. Então essa aqui é a universalidade por indução, né? Que seria a universalidade comparativa advinda da experiência, mas não uma universalidade rigorosa, tá certo? Os juízos, como por exemplo, todo triângulo, a soma dos ângulos internos de todo triângulo é igual a 180 graus. Né? Isso não é descoberto comparando vários triângulos desenhados no papel que estão aqui na minha frente. Tem que ser a priori porque é universal. Também é necessário, né? Aquilo que é universal vai ser necessário, aquilo que é necessário vai ser universal. Canto você pode trocar, né? As duas coisas são equivalentes. Um conhecimento realmente necessário, ele é rigorosamente universal, e o rigorosamente universal também é necessário, tá certo? Então,
A distinção entre juízos analíticos e os juízos sintéticos, agora já é outra distinção, né? A gente está falando do a priori e a posteriori, vamos agora dar um pulinho para frente, página B10 e B11, né? Página 10 e 11 da introdução, juízos analíticos e sintéticos. A distinção entre juízos analíticos e sintéticos é dada por Kant na seguinte passagem. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, esta relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, ou B está totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. Então tem duas possibilidades, tá certo? Logo em seguida, Kant continua. Portanto, os juízos são analíticos quando a ligação do sujeito, do sujeito com o predicado é pensada por identidade. Aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, deverão chamar-se juízos sintéticos. Vamos lá? O autor da Crítica da Razão Pura estabelece assim dois critérios diferentes para definir um juízo analítico: estar contido e identidade. Então Kant ele não é rigoroso nesse sentido, a gente queria que ele tivesse escrito melhor essas passagens da Crítica da Razão Pura, né? Mas infelizmente ele diz assim, é aquele que é pensado com identidade, porque está contido implicitamente nesse conceito. Mas as duas coisas são diferentes, tá certo? Vou mostrar que são diferentes no próximo slide. Mas é para dar uma ideia assim já do que é o juízo analítico, tá certo? E os juízos sintéticos são aqueles que não têm essa identidade ou não está contido um conceito no outro. Para Kant, os juízos analíticos são explicativos. Eles servem para explicar algo que já estava pensado no conceito, embora confusamente, como o próprio Kant diz, né? Embora confusamente. Enquanto que os sintéticos são expansivos, ou seja, os sintéticos eles não explicam o conceito. O juízo sintético acrescenta novas informações ao conceito. Então ele faz uma síntese, assim, uma soma de coisas novas naquele conceito. Então por isso ele expande o limite do conhecimento humano, enquanto que o analítico só faz analisar o que já estava pensado naquele sujeito ali, tá certo? No conceito do sujeito. Se ficou confuso para você, querido estudante, a definição, né, de analítico e sintético, vamos desenhar as ideias agora, tá certo? Eu gosto de fazer isso, né, desenhar as coisas na minha aula. Então esse círculo aí é o conceito A, esse aí é o conceito B. Então o conceito B está contido no conceito A, ou conceitos A e B, né, sendo idênticos, né? Conceito A é idêntico ao conceito B, e esses são os juízos analíticos, tá certo? Aqui do lado a gente vai ter aqui o conceito A, o conceito B separado aí, tá certo? Um tracinho no meio. O conceito A é diferente do conceito B, mas está em ligação com ele. Esses são os juízos sintéticos, tá certo? Então, exemplos embaixo, né? O exemplo de um juiz analítico. O homem é um animal racional, definição tradicional de homem, né? Poderíamos argumentar que o conceito de racionalidade e animalidade estão contidos no conceito de homem, ou que o conceito homem é pensado com identidade desses conceitos. Então, o critério de análise não é idêntico ao critério de identidade, foi isso que eu quis mostrar com os desenhos também, tá certo? Uma coisa é o conceito estar contido dentro do outro, outra coisa é ser idêntico, né? Não são rigorosamente a mesma coisa, tá certo? Mas a gente pode argumentar assim, que a ideia de Kant era essa, que se você analisar um juízo, classificar um juízo como sendo um juízo analítico, você pode ver a questão das duas maneiras, tá certo? Como sendo uma análise, né, do que está contido, ou uma identidade entre os conceitos. E aí vai depender de como você quiser interpretar, tá certo? E Kant frisa bastante o conceito de identidade, né, o critério de identidade da analiticidade, mas ele acaba utilizando mais o critério de estar contido, tá certo? Que a ideia de análise dele vem disso, inclusive, aquilo que você descobriu que estava dentro daquele conceito. Então, vamos lá. Já um exemplo de um juízo sintético, nesta caneta é azul. O conceito da cor azul não é idêntico ao conceito de caneta e nem está contido nele. No entanto, estes dois conceitos estão ligados no juízo. Beleza? Uma ligação sem estar contido, sem ser idêntico. Kant apresenta na introdução da Crítica da Razão Pura duas dicotomias, né? Dicotomia significa dividir em dois. Os conhecimentos podem ser a priori ou a posteriori. É uma dicotomia, uma separação em dois. E a segunda dicotomia, os juízos podem ser analíticos ou sintéticos. Como estas duas dicotomias se relacionam? Então tem três possibilidades. Os juízos analíticos são sempre a priori, pois não precisamos de nenhum contributo da experiência para realizar a análise das partes constituintes de um conceito ou analisar a relação de identidade entre os conceitos. 2. Os juízos sintéticos, por sua vez, na maior parte das vezes, são juízos a posteriori.
A ligação entre os dois conceitos que não são idênticos ou contidos uns nos outros, geralmente é realizada por instrução da experiência, né? Então, os analíticos são sempre a priori. Os sintéticos, na maioria das vezes, são a posteriori, mas... o 3 aí, porém, para Kant também existem juízos sintéticos a priori, né? Esse é que é o pulo do gato kantiano, né? A novidade kantiana é pensar em juízos que são sintéticos, mas são a priori, né? Este tipo de juízo é o mais misterioso, pois a partir de que nosso conhecimento poderia unir conceitos diferentes sem utilizar informações da experiência. O juízo analítico ele é a priori porque ele não precisa da experiência para realizar a análise de uma ideia, um conceito. Os juízos sintéticos, a maioria deles são a posteriori porque eles estão juntando dados que a experiência nos diz. Quando eu digo que essa caneta é azul, isso eu estou juntando o dado de ser uma caneta com o dado de ser azul, mas eu só faço a união por causa do que o sentido da visão está me dizendo que a caneta é azul. Porém, e os juízos sintéticos a priori? Eles são sintéticos, eles unem conceitos que não pertencem uns aos outros, mas eles fazem isso sem a experiência, né? Como isso é possível? Fazer uma união de conceitos que não pertencem uns aos outros sem a experiência. Vamos lá. Kant dá a máxima importância a este tipo de juízo, né? Juízos que conseguem expandir os limites do conhecimento humano por serem sintéticos, sem pedir contribuições da experiência, por serem a priori, são estranhos, mas muito importantes, tá certo? Estabelecer o fundamento e os limites dos juízos sintéticos a priori é o objetivo central da crítica da razão pura e é um problema profundamente relacionado com todo o projeto filosófico kantiano, tá certo? Estes juízos só são possíveis se concebermos a própria experiência humana como Kant quer, né? Um produto dos dados sensíveis somados à contribuição do sujeito, a contribuições do sujeito. Então, a gente só é possível entender a possibilidade de um juízo sintético a priori se a gente souber que a experiência humana não é completamente empírica, a própria experiência humana possui uma parte a priori. E os juízos sintéticos a priori são juízos que estão relacionados à experiência humana, mas é essa parte a priori da experiência humana, né? A parte da experiência humana que está presente para os nossos sentidos, que aparece para a gente como um fenômeno, que está diante dos nossos sentidos, mas que é independente dos dados dos sentidos. Por quê? Porque é colocado ali pelos juízos, pelo sujeito, né? Essa parte independente dos dados dos sentidos é colocada na experiência pelo sujeito e não é advindo da percepção sensível. Então, assim, pode estar um pouco confuso isso ainda. Eu vou explicar mais essa parte do sujeito transcendental kantiano, né? Que é esse sujeito que produz uma parte da experiência sensível na próxima aula. Por enquanto, a gente está aqui na classificação do sujeito, dos juízos, né? Classificação dos juízos. Continuando. Último slide, né? Para Kant, os juízos da matemática, aritmética e geometria são sintéticos a priori, né? Os juízos da física também são sintéticos a priori. Os juízos da metafísica deveriam ser também juízos sintéticos a priori, mas não funcionam, né? Os juízos da metafísica, em relação à forma do juízo, também são sintéticos a priori. Só que são juízos sintéticos a priori que falham, que não dão certo, tá certo? Então, por que a matemática e a física conseguem produzir juízos puros que alargam o conhecimento humano, mas a metafísica, quando tenta fazer o mesmo, não consegue? Por que a metafísica não consegue? Né? Então, este é o principal problema da crítica da razão pura. Isso é o que Kant quer resolver na obra dele, tá certo? Explicar qual é o fundamento, né, de onde vem os juízos sintéticos a priori, mas qual é o limite deles, porque não é uma coisa ilimitada. Porque os juízos da matemática conseguem funcionar, os juízos sintéticos a priori da matemática funcionam, dão certo, alargam o conhecimento humano sem pedir contribuição da experiência. Os juízos da física também alargam o conhecimento humano sem precisar de dados da experiência, mas os da metafísica tentam fazer a mesma coisa, mas não conseguem, né? Sabe, resolver esse mistério, então, né? O fundamento e o limite dos juízos sintéticos a priori é o principal objetivo da crítica da razão pura. Então, esse é o principal ponto da aula de hoje. Se você entendeu o que é o juízo sintético a priori, você está bem na aula, tá certo? Vocês podem fazer a leitura dos textos na nossa sala virtual, os textos da introdução da crítica da razão pura. Tá lá, tá certo? E é isso. A gente se encontra na próxima aula, quando eu vou iniciar a explicação da primeiro capítulo propriamente dito da crítica da razão pura, que é a estética transcendental, tá certo? E a gente se vê então, pessoal, na próxima aula. Obrigado e um abraço para vocês. Valeu!